último capítulo deste módulo 11, tá bom? Estará na página 479 desse livrinho aqui, tá bom? Vamos lá. Eis aqui o capítulo, tá? Volumes e alguns indicadores importantes. Basicamente, quer dizer, o que vai nos interessar mesmo é o estudo dos volumes dos sólidos geométricos, tá bom? É isso aqui que vai nos interessar. Ele inicia esse capítulo fazendo uma contextualização sobre o sangue, o nosso sangue, certo? Então ele explica o que é o sangue, que é uma explicação bem biológica e química, né, na realidade, biológica e química. Então aqui é só você ler, não tem muita observação matemática aqui nesse texto, não tem. Mas todo esse contexto é para informar o seguinte, é isso aqui que vai nos interessar. Olha lá. Isso aqui você pode encontrar aqui nesse endereço, ó. Portal Saúde do Ministério da Saúde. Mas olha só o que é que nos interessa aqui. Para cada doação, e é importante doar, são coletados cerca de 450 mililitros, isso aqui é a unidade ml, mililitros de sangue. Você sabia que o volume total de sangue é cerca de 5 decímetros cúbicos, ou 5 litros nos homens, e 4,5 litros, ou 4,5 decímetros cúbicos nas mulheres? Queria que você atentasse para essas unidades, ó, mililitro, litro, decímetro cúbico. Essas unidades mililitro, litro, são unidades que a gente chama de capacidade, unidade de capacidade. Enquanto a unidade decímetro cúbico é medida de volume. Claro que existe uma relação muito próxima entre capacidade e volume. Quando a gente definir o que vem a ser volume, você vai perceber por que existe essa relação tão próxima, tá bom? Então, olha lá. É exatamente na página 480 que ele vai definir o que vem a ser o volume. Ele foi lá para o dicionário e viu espaço ocupado por um corpo. Então, volume é o espaço que um corpo ocupa, tá? Matematicamente está impreciso, mas é útil para a gente. Vocês vão ver porque é que matematicamente não está tão preciso. Olha, como o espaço é limitado, ele não pode ser ocupado por outro corpo. Então, a gente confirma que realmente o volume nada mais é do que o espaço ocupado por um corpo. Em relação ao sangue, dizemos que ele ocupa um espaço equivalente a 5 decímetros cúbicos do corpo dos homens e 4,5 decímetros cúbicos do corpo da mulher. Então, o que é que significa decímetro cúbico? Ele explica, é uma das unidades mais usadas para medir volumes. Ou seja, volume tem a ver com espaço. Quanto um corpo ocupa dentro de um determinado espaço? Se tem a ver com espaço, deixa eu sair daqui, né? Se tem a ver com espaço, tem a ver com medida. E aí eu já vou dando uma dica. Se a medida está elevada a 3, é porque na realidade eu tenho que trabalhar com 3 medidas. Certo? Ou seja, vamos só relembrar, decímetro é uma unidade de comprimento. Se está elevado a 3, é porque eu vou trabalhar com 3 unidades de comprimento. Para quê? Para medir o espaço ocupado pelo corpo. E essa medida chama-se volume. É simplesmente isso. Tá bom? E aqui ele vai dizer qual o significado de decímetro.
aqui para esta página aqui, página 481. Ele informa aqui uma parte histórica, né, dessa escala e dá essa que é o que me interessa aqui. Depois você lê como surgiu essa medida, né, no sistema internacional de unidades que o país adota. Então isso aqui é uma escala, nós já vimos essa escala para as unidades de comprimento, que nós vamos ver agora essa mesma escala para as unidades de volume. Então olha só, a unidade básica de volume é o metro cúbico, tá? É o metro cúbico. M a terceira, certo? Existem os submúltiplos, que são unidades menores que o metro cúbico, que é o padrão. Então tem o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. As abreviaturas são essas: dm, cm e mm, tudo elevado a 3. É elevado a 3 porque eu estou falando de volume. Quando a gente falava de área, né, que foi o assunto dos vídeos anteriores, era elevado a 2. Por quê? Porque eu precisava de 2 dimensões para medir uma área. Aqui eu vou precisar de 3 dimensões para medir um volume. Só por isso que eu elevo a 3, certo? Então, para as unidades menores são os submúltiplos. Para as unidades maiores que o metro cúbico, são os múltiplos do metro cúbico. O decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico. Isso aqui para medir grandes volumes, isso aqui para medir pequenos volumes. Tá bem. Essas unidades, decâmetro cúbico e hectômetro cúbico, são muito pouco utilizadas. Elas servem mais para completar essa tabelinha. Mas as outras, essas aqui principalmente, os submúltiplos, são muito utilizadas. O quilômetro cúbico é menos raro do que esses dois, tá? Mas também não é muito utilizado não, porque aqui são para medidas enormes, né? Quilômetro cúbico. Olha só a relação. Se você quiser transformar uma unidade em outra imediatamente inferior, você multiplica por 1000. Então, se você tiver 1 metro cúbico e quiser para decímetro, quiser transformar em decímetro cúbico, basta multiplicar o valor por 1000. Aqui, ó, multiplica por 1000. Se você quer sair de decímetro para centímetro, multiplica por 1000. De centímetro para milímetro, multiplica por 1000. E se eu quiser sair de metro para milímetro cúbico, multiplica por 1000, depois o resultado por 1000 e depois o resultado por 1000 de novo. É sempre assim. Se você quiser caminhar no sentido da esquerda para a direita, ou seja, da maior unidade para a menor, você vai multiplicando por 1000, sempre. Caso contrário, se você quiser sair da unidade menor para a unidade maior, você vai dividindo, é a operação inversa, né? De milímetro para centímetro cúbico, divide por 1000. De centímetro cúbico para decímetro cúbico, divide por 1000. E assim sucessivamente. Então, se eu quiser sair de centímetro cúbico para hectômetro cúbico, olha lá. Divido por 1000 uma vez, depois divido de novo por 1000, depois divido de novo por 1000 e depois divido de novo por 1000. Eu faço divisões sucessivas, até chegar na unidade que eu quero. Tá? Olha só o exemplo que ele deu aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né? Vamos ver se eu consigo aumentar aqui. Não está dando. Mas enfim. Deixa eu ver se eu mudando aqui, se ele aumenta. Não está aumentando. Enfim. Vamos lá. De 1 metro cúbico para decímetro cúbico. Eu venho aqui na minha escalinha. De 1 metro para decímetro. Como as unidades vizinhas, basta multiplicar por 1000. Não é? Então, 1 vezes 1000 dá 1000. Então, 1 metro cúbico tem 1000 decímetros cúbicos. De 1 metro cúbico para decâmetro cúbico. Metro está vizinho ao decâmetro. Então, basta dividir uma vez por quanto? Por 1000. Porque eu vou sempre dividindo se eu for para a esquerda e multiplicando se eu for para a direita. Então, 1 dividido por 1000 vai dar 0,001 decâmetros cúbicos. Tranquilo? Olha só, outro exemplo. 3,65 metros cúbicos para decímetros cúbicos. Eu estou aqui em metros cúbicos. Para decímetro.
unidade vizinha. Então, multiplica uma vez por 1000. 3,65 vezes 1000, 3,65 vezes 1000 dá 3.650 decímetros cúbicos. Tá? Que ele já adiantou que é a mesma coisa que litros. Então, a gente já pode fazer uma relação aqui a priori. A gente vai precisar depois. 1 decímetro cúbico, que é a unidade de volume, equivale a 1 litro. Cada decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Onde litro é a unidade de capacidade e decímetro cúbico é a unidade de volume. Tá bem? Agora vamos fazer o contrário. 3.857 centímetros cúbicos para decâmetros cúbicos. Então, centímetros cúbicos é aqui. Eu quero chegar em decâmetro cúbico, quero chegar aqui. Então, para chegar lá de de centímetro, só tirar isso daqui, é o meu reloginho. De centímetro para decâmetro, quantas vezes eu vou dividir por 1000? Divido por 1000 uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, basta dividir por 1000 3 vezes. Divide por 1000, divide por 1000, divide por 1000. Tá certo? Então, foi o que ele fez. Ó. Como o decâmetro está 3 posições à esquerda, devemos dividir por 1000 3 vezes. Dividir por 1000 3 vezes é dividir por 1 milhão, né? Tá certo? Sim, você pode fazer na máquina direto. Em vez de saber que é por 1 milhão, você vai dividindo por 3 vezes. Aí funciona legal. Tá bem. Ok. Então, este foi assim a introdução do assunto volume. Tá? No próximo vídeo a gente continua com o mesmo tema. Até lá, então.